Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 25 de abril. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, versículos do 1º ao 14. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, então, e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a sexta-feira, na oitava da Páscoa. Nós ouvimos o Evangelho de hoje, narrando o começo, o início da missão de Jesus foi mais ou menos este cenário, este contexto. E aí, inclusive, é quando Jesus conquista o coração de Pedro, ou Pedro se deixa conquistar pelo Senhor com aquela pesca grandiosa. Aqui nós estamos ouvindo, e o evangelista São João diz que é a terceira vez que Jesus aparece para os apóstolos. Por que não o reconhecem? Porque após a sua ressurreição, ou com a sua ressurreição, Jesus adquire um corpo glorioso. E nós estamos refletindo, nesta semana, que por meio de palavras e de gestos, as pessoas reconhecem o Senhor. Aqui, um gesto que nós já ouvimos os outros evangelistas ao longo desta semana, dizendo para nós, qual o gesto? De sentar-se, aqui não à mesa porque eles estão na praia, mas se estivessem em lugar reservado, estariam sentados à mesa para a refeição. Mas sentam-se e ali com aquele peixe na brasa e com o pão que eles têm, eles estão sentados para alimentar-se. E aí o gesto de dar graças a Deus e partir o pão é que abre a mente, os olhos dos apóstolos para reconhecerem que de fato aquele que está ali diante deles, sem sombra de dúvida, sem dúvida alguma, é o Senhor. E vejam, novamente se repete a obediência dos discípulos quando o Senhor diz: mas vocês não pescaram nada? Não, Senhor, não temos nada para comer.
não pescamos nada. Joga mais para aquele lado ali a rede. E eles são obedientes e jogam, e quando jogam, pescam essa quantidade de peixes, uma grande quantidade de peixes. É esse o caminho. Tendo ensinado tudo o que ensinou, nós caminhamos no seguimento ao Cristo, vivendo na obediência. E quando nós somos obedientes ao Senhor e fazemos aquilo que Ele diz para nós fazermos, é quando o milagre ele acontece. Que ao celebrarmos a Páscoa, vendo que o Senhor foi obediente ao Pai, e obediente até a cruz, até o fim, né? Que nós, depois de percorrido esse caminho penitencial, que foi a Quaresma, tenhamos aprendido com o Senhor a viver a obediência. Então, mesmo que já tenhamos insistido em um caminho, e nós fomos pela nossa cabeça e por isso não deu certo, que agora nós possamos percorrer esse caminho sendo obedientes ao Senhor, que aí sim a graça virá, o milagre ele acontecerá, aí a alegria, e aqui a alegria do Cristo ressuscitado, de quem vive uma vida nova, nos preencherá, né? Possamos fazer esta experiência. Ela somente é possível por meio da obediência e por meio da fé. Trilhemos esse nosso caminhar, esse nosso caminho, por meio desses pilares, para que possamos fazer uma experiência semelhante a que os apóstolos estão vivendo hoje. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.